ô Cláudio Rezende, eu acho que hoje, mais do que o Sampaoli vem com as suas explicações, não tem muito o que falar. De novo, né? O Atlético segue sem vencer sob o comando do Sampaoli, mas como explicou o Caixa, não tem muito o que fazer, não tem muita culpa. Hoje era importante ouvir alguém da diretoria. Quem é que acompanha o Atlético aí no Rio de Janeiro, hein, Cláudio? Tiago, já estou aqui na sala de coletiva, nos ajeitando aqui para a entrevista do técnico do Atlético, Jorge Sampaoli. O Vitor está por aqui. O Vitor, diretor de futebol do Galo, está por aqui. O Paulo Brax, ele estava com a delegação na Bolívia, retornou na quinta-feira à noite para Belo Horizonte. Então, como representante da diretoria aqui no Rio de Janeiro para esse jogo, está o Vitor, que em todos os jogos marca presença nas partidas fora de casa também. Então, estamos aqui no aguardo do Sampaoli, depois da zona mista do Atlético por aqui. Nos últimos 18 pontos, o Galo somou 2 no Campeonato Brasileiro. E não venceu nenhum jogo nesses últimos 6, Thiago Reis. Cláudio, a situação tá ficando complicada. O pessoal tá achando normal. Gente, o Atlético segue nesse momento a 3 pontos da zona, só não tá pior, porque o Vitória perdeu pro Fluminense, aliás, o Botafogo, né? Com esta vitória entrou no G4, chegando aos 39 pontos, Botafogo entra no G4 do Campeonato Brasileiro. Já, vou registrar a galera, hein? Ô, Thiago, Mário, fala aí. Eu pensei isso na hora que eu tava vendo a tragédia desenhada no segundo tempo, onde ninguém acertava nada, é o Hulk correndo, tentando ajudar, o Franco ali igual um doido, porque sobra tudo pra ele, que o Fausto Vera ajuda pouco. Eu me lembrei da Célia Galo. Daquela Célia Galo. O Atlético hoje jogou igualzinho a Célia Galo. O Galo pôs um dinheirão há uns anos atrás aí, trouxe Renato Gaúcho, Luiz Carlos Vinck, Neto. Foi um rolo aquele time, mas os caras não conseguiram jogar nada. Hoje aqui eu vi a Célia Galo em campo. Parecia que veio cada um de um canto do Brasil, reuniu aqui e falou, vamos jogar bola. Pelo amor de Deus, isso na pelada não é dá, não. Na pelada é o junta, Mário. Pelo amor de Deus. Aí você tá no hotel esperando a delegação chegar, os caras chegam, você acha que chegou o Real Madrid, né? Chegou o Barcelona. Nossa senhora, custa um ou dois ali no torcedor, tirar uma foto, dar uma atenção. Os caras não amarram danada. Aí rola a bola aqui, não ganha do Botafogo com 1 a menos, ou não empata pelo menos. Pelo amor de Deus, tem que conversar com esses caras aí mesmo, pô. Por isso que eu acho que também a diretoria precisa dar uma satisfação. Afinal de contas, o Galo tem uma baita decisão quarta-feira. Olha, em 20 minutos, outro jogo do Campeonato Brasileiro, Palmeiras. O Palmeiras vai jogar contra o Fortaleza, 9 horas da noite em São Paulo. E já, vou ouvir a galera, hein? Tá mandando aí o seu áudio? 996519657, código de área 31. Você manda o seu áudio, o seu desabafo. Galo perdeu de novo no campeonato. Galo perdeu de novo com um homem a mais. Qual a sua opinião, hein? De quem é a culpa? Quem tá pegando com o Galo, hein, gente? Quem tá pegando com o Galo? Eu vou ouvir a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Meu país, BH. Vai ter mais empregos e oportunidades? Sim! BH é a cidade do sim. Prefeitura de Belo Horizonte. Ale Oliveira, bora começar a falar do jogo. O segundo tempo, Ale, eu nem esperava o Atlético avassalador amassando. Pô, Ale, foi dar um chutinho no gol com 40 minutos, com um homem a mais, sabe? É muito pouco. E o Mário falou de junta. O Atlético não cria nada, cara. Não tem aquele passe pra quebrar uma linha, não tem tem nada. Você não consegue, eu pelo menos, não consegui tirar nada de bom desse segundo tempo. Aí mexe, põe o Arana, agora o Arana não arruma nada. Aí Bernard vai... Ale, é impressionante. Não sai nada de nada, nem de quem tá dentro, nem de quem entra. É incrível como o Atlético não evolui nada, Lê. Não, nem individualmente, nem coletivamente. A impressão que eu tenho é que o grupo tá dividido, Thiago, entre aqueles caras que são bons, mas estão jogando mal, e os caras que são ruins e estão jogando mal. Né? E tudo isso, cada dia com um desenho diferente, com uma formação diferente, com uma proposta diferente. E aí o time não se encontra. Tanto que essa situação de um jogador a mais, que é uma situação treinável, evidentemente o Sampaoli não deve ter tempo, não deve ter tido tempo para treinar isso. Porque você marca o adversário pressão, não deixa o adversário ficar com a bola, porque você tem um jogador sempre sobrando.
matematicamente é isso, né? Tem essa superioridade numérica, e quando você tem a posse de bola, você deixa o campo o maior possível. Então você abre, você tenta fazer do seu time um time mais que tenha mais espaço para o adversário percorrer para marcar, né? O segundo tempo do Atlético foi bem pior do que o primeiro período. O primeiro período até que foi bom, começou errando muitos passes, precipitando um pouco, mas já no primeiro tempo, no 11 contra 11, o Atlético finalizou mais, teve mais posse de bola. Então o primeiro tempo do Atlético, 11 contra 11, porque o grandalhão lá, o Cris Ramos, ele foi expulso aos 45 do primeiro período, o juizão deu 4, 5 de acréscimos, né? Mas o primeiro tempo foi melhor do que o segundo tempo. Mas essa é uma situação que exige informação, exige um trabalho conjunto, né? Justamente para você fazer valer a superioridade numérica. E nos 3 últimos jogos, o Atlético piorou. Não é que o Atlético não conseguiu fazer um gol com um jogador a mais. Nesses 3 jogos, Santos, Bolívar e Botafogo, ele tomou o gol. Não é que ele não conseguiu fazer só, ele tomou o gol. Então, realmente é uma situação crítica. É o 4º jogo do Sampaoli, 12 pontos disputados, que eu estou computando aí o jogo contra o Cruzeiro da Copa do Brasil. Ele tem 2 pontos conquistados, e esses 2 pontos, inclusive com um jogador a mais. É o 5º jogo sem a presença do Cuca. Então foram 15 pontos disputados, levando em consideração a Copa do Brasil. 2 pontos conquistados. É o 6º jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Claudio falou. O 7º jogo sem vencer como visitante no Brasileiro. E o 7º jogo sem vencer, juntando aí todas as competições, Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro. E sem jogar bola. Hoje o que a gente presenciou, porque esse Botafogo, é bom a gente lembrar, o torcedor mais desatento, não é o Botafogo do Almada e Luiz Henrique, não. Porque com o Almada e Luiz Henrique, mesmo com o Botafogo com um a menos, eles tinham uns 2 a mais. Esse Botafogo é um Botafogo passando por vários problemas, que foi eliminado pelo Vasco do Fernando Diniz, que está lutando contra o rebaixamento. Hoje está fora da Copa do Brasil. Exatamente. Então é um Botafogo cheio de desfalques de jogadores muito importantes. É um Botafogo que está sendo pressionado pela sua torcida, porque todo mundo, o americano lá, o Texas, que era o salvador da pátria, ele arrebentou com o clube em 2025. Sabe, é um time que a gente falou quando acabou o primeiro tempo, conversando com você, Tiagão, a gente falou do destempero emocional desse Botafogo. O Botafogo não fez nada no primeiro tempo. Um time nervoso, um time ansioso. A torcida não foi no jogo. Sabe? E eu classifico o jogo de hoje, a atuação e o resultado do Atlético, uma vergonha. Uma vergonha. Até porque a expulsão foi praticamente no fim do primeiro tempo. Aí você tem tempo não só de trocar os jogadores, deixar o seu time mais ofensivo, propor um desenho para os seus atletas em que o Botafogo passe por dificuldade para marcar, mas você tem tempo de organizar o time. Falou, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer aquilo. Outra coisa que parece meio absurdo, parece que o cara não está lá. Ele demorou, o juiz deu 5 minutos no primeiro tempo, então 50, mas ele demorou 80 minutos para tirar o Natanael. O Natanael, que é um menino bonzinho, é um menino que trabalha, um menino humilde, um menino, sabe, um menino que o cara tá honrado de vestir essa camisa. Ele estava desesperado, que ele queria sair do jogo, o Thiago. Ele estava desesperado em estar ali. Ele demorou 80 minutos para tirar o cara. O Fausto Vera, que esse negócio essa coisa de terceiro zagueiro, de zagueiro, ele voltou pro segundo tempo com o Fausto Vera de zagueiro, tirou o Lianco, que tinha amarelo. O Lianco com amarelo, vendado, com a perna ruim, sabe, com a perna de pau. Ele é melhor do que o Fausto Vera na zaga. Ele tirou o Lianco, que tinha amarelo, colocou o Fausto Vera na zaga. Mas por que ele não tirou o coitado do Natanael? O Natanael não queria estar ali, meu. Ele tomou a finta, ele foi errando, e ele assim, indignado que o cara não tirava ele. 80 minutos ficou o Natanael no campo, coitado desse cara, meu. Coitado desse cara.
E outra coisa, tudo bem, é o começo do trabalho, ele não conhece ninguém, ele não conhece futebol, porque quando é gringo é assim, né? Quando é gringo tem... Eu vi um montão de gente esse ano entrar no clube e mudar o clube. Você quer que eu te falo? Quero. Renato Gaúcho no Fluminense. O que ele fez no Fluminense quando ele entrou no lugar do Mano Menezes? Mudou completamente. O Crespo no lugar daquele doido lá, o Débil Lloyd lá, o do São Paulo. Zubeldia. O Crespo, ele entra no São Paulo, ele muda completamente o São Paulo. Se você quiser ir pro ano passado, o Felipe Luiz quando entrou no lugar do Tite. Agora, já é o quarto jogo. A gente vai poder falar do São Paulo em que jogo? Em que jogo que a gente vai poder falar do Sampaoli? Que consegue fazer uma reunião de jogador ruim como titular do Atlético. E aí depois você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Que o Caio Paulista, a bola, ele está sozinho na linha de fundo, ele dá um bico pro escanteio. É o Caio Paulista, meu amigo. É o Natanael, é o Fausto Vera, é o Igor Gomes, que não acompanhou o cara que fez o gol, o Santiago Rodrigues. É o que ele tem colocado para jogo. Os jogadores têm muita responsabilidade, mas muita responsabilidade. A direção, muita responsabilidade por ter contratado alguns jogadores. Mas quando que a gente vai poder falar do Sampaoli? Cada dia é um time, cada dia é um esquema, cada dia é um improviso, cada dia é uma situação. E 3 jogos seguidos que o Atlético não só não faz gol com um jogador a mais, como toma o gol com um jogador a mais. Isso aí, meu amigo. Isso aí, eu vou te falar, se não fosse um belíssimo sotaque, já tinha gente dando cambalhota ao contrário, tirando a roupa aqui na Homem de Melo, fazendo loucura. Mas vamos esperar, não é isso? Vamos esperar para ver quando ele vai entender quem é quem nesse elenco do Atlético, Thiago. A situação é dramática, viu, Ale? A situação é dramática e já vou ouvir a galera, hein? Sampaoli, boa noite. Queria que você analisasse uma preocupação, né, de todos, porque o Atlético perde um jogo e já é o terceiro que o time tem um jogador a mais, foi assim com o Santos, lá com o Bolívar, e além de não fazer gols, sofre gols, né? Nos 3 jogos sofreu gols. Como que pode explicar essa situação? Porque é uma vantagem importante, um jogador a mais, e o Atlético não está conseguindo aproveitar. Eu acho que tem que melhorar o time en el último tercio de ataque. La verdad es que hoy el primer tiempo el equipo fue mejor que el rival 11 contra 11 y 11 contra 10. Más el segundo tiempo empezó a desordenarse y eso generó que el rival aproveche una acción y nos concrete. Pero yo creo que tenemos que mejorar bastante y trabajar mucho en el tema ofensivo porque Otimi no está encontrando variantes ofensivas para ganar los juegos que tiene ventaja. Boa noite, Sampaoli. Breno Galante. Você tem treinado antes do jogo, a gente vê bola parada, até no próprio aquecimento, e hoje toma mais uma vez um gol de bola aérea, né? E a gente sabe que isso tem te incomodado, mas você não está tendo tempo para treinar. O que pode ser feito agora, que você pode falar para o torcedor para que esses problemas recorrentes não voltem a acontecer? Estamos trabalhando todo o tempo. Nós estamos recém chegados, tentando corregir a través del poco tiempo de entrenamiento, más optimizando todo. Lamentablemente es un déficit que estamos teniendo ahora. Más lo más preocupante es la ofensiva. Lo más preocupante es ofensivamente Otimi no tiene volumen y no tiene contundencia en relación a las posibilidades que puede llegar a generar. Entonces tenemos que insistir sobre eso, mucho trabajo, muchas situaciones estructurales que permitan que haya más opciones de gol para ganar los partidos. Hoy puede acontecer que el rival en una jugada te haga un gol, pero nosotros carecimos de creatividad ofensiva más hoy que otra cosa. Sampaoli, aqui Tomás Machado. Eu queria que você trouxesse uma mensagem para o torcedor, porque quarta-feira já tem decisão novamente. O torcedor veio de Minas Gerais até aqui, vai ter a arena para o jogo novamente. E o que pode esperar desse time? Que o torcedor não está nada satisfeito com o desempenho da equipe. Então, qual que é a sua mensagem para que o torcedor apoie o time nesses momentos agora, principalmente mais uma decisão? Que vamos a ir con toda la energía, vamos a tratar de mejorar, vamos a intentar cambiar esta historia. Estoy convencido de que
hay algunas mejoras estructurales y que seguramente el juego de cuarta-feira vamos a tener alguna mejora seguramente. Por eso digo que convoco al torcedor, porque el equipo tiene 3 días para trabajar y lo va a intentar cambiar esto que hoy es un poco complicado. Boa noite, Sampaoli. Sou o Thiago Canóbica Galo. Comente sobre o jogo de hoje, sobre as substituições e as variações táticas feitas por você ao longo da partida. Muito obrigado. No, variaciones tácticas no hubo, básicamente. No hubo el cambio de nombre propio. Jugadores como Scarpa y Arana venían muy cansados de Bolivia. Y bueno, optamos por Reñer y por Cayo. Pero no, la estructura no varió. Se mantuvo. Lo que faltó fue desnivel. Para mí, ahí sí creo que el equipo no tuvo desnivel y claridad en el último tercio. Boa noite, Sampaoli. Lucas Basílio, do Tic Tac Esportes. O Atlético Mineiro chega ao seu 6º jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro. E eu queria entender como você pretende mudar esse panorama da equipe, visto também em paralelo à decisão na Conmebol Sul-Americana na quarta-feira. Como falei antes, trabalho. Eu no, acá no hay receta mágica, acá hay trabajo y intento de tener una estructura defensiva y ofensiva que nos haga ser un equipo extremadamente agresivo. Hoy para mí el primer tiempo fue muy bon y el segundo tiempo entramos en un desorden que por la propia impotencia entramos en un desorden que no es favorable. Buenas noches, Jorge. Por acá, José Fernández para la edición chilena del diario AS. Quisiera consultarle por lo que ocurrió con Iván Román. Quería hacerle 2 preguntas. Primero, ¿cuál es su evaluación del futbolista? Y segundo, si es que tuvo alguna charla con él para esa decisión de no permitirle ir al Mundial Sub-20. No, el futbolista iba a jugar de titular en el partido en Bolivia se descompuso y no pudo estar. Y la decisión del Mundial Sub-20 es totalmente del club, no es totalmente dirigencial. Es un jugador que tiene mucho potencial y que nosotros vamos a utilizar. No, ni siquiera lo pudimos hablar porque evidentemente él no me lo planteó. Pensamos, estamos teniendo partidos seguidos y estamos hablando solamente de los jogos. Sampaoli, você havia dito em coletivas passadas que você ainda estava analisando o time, conhecendo melhor o elenco para ter uma melhor formação. Depois de 4 jogos, você já tem um conhecimento inteiro do elenco? Você já sabe qual pode ser a melhor formação? El conocimiento del time es bastante claro. Lo que hay que intentar tener la posibilidad de levantar la estadística de gol del equipo, que viene sufriendo hace mucho tiempo. Y eso es lo más complicado de ahora, la contundencia. El equipo no alcanza a ser contundente y hace un esfuerzo enorme, porque hoy hizo un esfuerzo enorme, pero lamentablemente no se lleva nada. Sampaoli, você já tocou nessa questão ofensiva algumas vezes e eu queria entender um pouco mais. Por exemplo, você vai tentar fazer algo diferente nesse setor de ataque porque a janela está fechada, não tem como chegar reforço nesse momento. Tem que se mexer alguma coisa? Qual que é a sua ideia aí para que esse ataque volte a funcionar, porque ele já vinha tendo problemas antes? Sí, bueno, pero es una... Nosotros, ya le digo, estamos recién llegados y estamos intentando mudar alguna cosa, pero bueno... Más de todo es levantar el nivel individual de jugadores que en épocas anteriores tenían mucha estadística de gol. Hoy eso no está y hemos intentado ver y vemos todos los días a jugadores que el fútbol se gana con goles. Nosotros tenemos que encontrar la solución de primera línea, de segunda línea. Si no sucede de la primera línea, tiene que suceder de la segunda línea, como con Santos,
porque si no, sí, seguramente va a ser todo mucho más costoso. Hoy el primer tiempo, ya le digo, el equipo hizo un gran primer tiempo, tuvo más chance que el rival no tuvo chance prácticamente en todo el partido, y pierde un juego que lamentablemente fue superior, pero no tiene ni la explosividad ni la contundencia ofensiva que merece.